Boa tarde, meu nome é Gilmara, sou professora do quarto ano da Escola Estadual Romero de Carvalho. Hoje irei contar um pouquinho do bairro Fidalgo. Como surgiu este nome Fidalgo? E quais foram as suas descobertas e sua povoação? Bom, em 1680, Fernão Dias chegou a esse arraial. Ele fundou esse arraial, construindo ali uma capela e uma casinha. Nesse arraial, ele trouxe consigo uns bandeirantes, onde os bandeirantes exploravam a região em busca de ouro, esmeraldas e muitas pedras preciosas, onde ele acabou encontrando várias. E nisso, ele fez uma fortuna muito grande. E ali ele fundou a Quinta do Sumidouro. Por que era a Quinta do Sumidouro? Porque uma quinta parte daquele dinheiro, daquelas pedras que ele tirava ali, eram enviadas para outros lugares, outras cidades, outros estados. Então ficou Quinta do Sumidouro. E do lado da Quinta do Sumidouro tinha um outro pedaço de terra, onde esse pedaço de terra a coligação de São Paulo mandou um administrador para administrar essa grande fortuna que Fernão Dias tinha feito, que é o Dom Rodrigo, que veio para poder administrar o dinheiro que ele estava recebendo. Então, Dom Rodrigo veio para ajudar ele a administrar essa grande fortuna para poder saber distribuir entre os municípios. Mas Fernão Dias já estava doente, já estava de cama, já estava muito cansado e muito velho. E nisso, quem assume a administração após a morte de Fernão Dias foi o seu filho, Borba Gato. Ele então assumiu toda a administração das pedras preciosas e dos seus bandeirantes. Com isso, Fernão Dias não chegou a conhecer o Dom Rodrigo. Dom Rodrigo chegou ao arraial do lado da Quinta do Sumidouro e ali construiu um casebre, aonde ele se permaneceu 4 anos ali, naquele lugar, tentando administrar junto com Borba Gato as riquezas que Fernão Dias havia explorado e ainda tinham a explorar. Mas o Borba Gato não estava satisfeito com o Dom Rodrigo ali vigiando as suas expedições. Então, Borba Gato assassinou Dom Rodrigo, que era um fidalgo muito conhecido no lugar. Ele ajudou muita gente ali, aonde que muita gente cresceu, que construiu casas, fazendas, sítios. Então, Dom Rodrigo ajudou muita gente. E todo mundo chamavam ele de O Fidalgo. Então, nisso, tornou um grande líder ali desse pessoal. Quando Borba Gato assassinou o Dom Rodrigo para poder ser o único administrador de toda a riqueza de Fernão Dias, todo mundo se sentiu mal, todo mundo ficou muito triste. Então, em honra de Dom Rodrigo, aquele outro arraial do lado da Quinta do Sumidouro ficou sendo chamado de Fidalgo. Por isso que este bairro chama Fidalgo, em homenagem a Dom Rodrigo pela ajuda que deu a seus moradores. A história que contam desse assassinato, segundo os moradores antigos, existem que tem 2 versões, mas porém apenas um culpado, o Borba Gato. Conta-se que por causa do assassinato de Dom Rodrigo Castelo Branco surgiu este nome Fidalgo, mas a versão do Borba Gato, que é o filho de Fernão Dias, mandou seus pajens assassinarem o Fidalgo, ficando ele apenas como mandante do crime. Devido a esse tal crime do sertão mineiro, surgiu um nome a homenagem ao Dom Rodrigo, que era como um líder muito poderoso de todos que ali moravam.
A segunda fase que eles falam nos conta que Fernão Dias recebera a notícia da vinda do poderoso fidalgo e que eu mesmo teria poderes para ter mandado matar ele. Mas o mandante e quem colocou a mão na arma de fogo e atirou ao fidalgo foi Borba Gato. Mas Fernão Dias não chegou a conhecer, pois morreu antes da chegada do fidalgo. Após esse fato, o Borba Gato assumiu a sua administração, dividindo então a expedição a São Paulo, deixando Borba Gato no arraial fundado pelo seu pai, né? E hoje conhecido como Quinta do Sumidouro. Pouco tempo após, na Quinta, com essa briga de fidalgo com o Borba Gato e com a morte dele, os bandeirantes continuaram por um bom tempo ainda a permanecer naquele lugar, mas o Borba Gato estava escondido, porque ele fugiu para não ser preso. Ele ficou escondido, mas administrando de longe os bandeirantes. Com isso, a cidade foi crescendo, a riqueza foi crescendo, aí os moradores também começaram a explorar, receber um pouquinho do dinheiro, vendendo, construindo terras. E nisso foi crescendo. Aquele pedacinho ali, aquele arraial foi crescendo, né? E aos poucos ele foi virando o quê? Um bairro muito bom, muito grande. A Quinta do Sumidouro ficou conhecido, né, como um parque ecológico, porque ali foram passados Fernão Dias com suas expedições, com suas riquezas, e acabaram ali com aquela coisa que só eles poderiam estar explorando. Aí acabou que com a ida embora de Borba Gato, porque ele não pôde ficar mais ali, que ele teve que fugir, porque eles estavam atrás dele, iniciou diversas povoações pelo caminho, chegando mais pessoas para explorar o local e assim construindo suas casas. Logo depois, tem o rio, tinha uma lagoa, e em volta dessa lagoa o pessoal construiu suas casas, seus sítios, tinha uma fazenda. E logo depois disso, eles colocaram esse nome de Fidalgo por causa do lugar onde que ele fundou, o pessoal cresceu em volta. E nisso foi chegando uma farmácia, um posto de saúde, foi chegando lojas, supermercado, farmácias, correios, quadras, igrejas, né? E nisso o bairro foi crescendo. Hoje nós temos esse bairro aí maravilhoso. E em volta do bairro de Fidalgo, da Quinta do Sumidouro, nós temos aí a Gruta do Baú, a vegetação que é excelente, né? A Fazenda do Jaguara, que são todas essas áreas são visitadas. Nós temos a igreja, que é muito visitada. Nós temos a Lapa, que eles chamam lá a Lapinha, que está em volta da Quinta do Sumidouro, que faz parte. A lagoa, uma lagoa que chama Lagoa Grande, onde que tudo começou, porque tudo foi através dela, nos garimpos, onde que o pessoal garimpou e aonde que achou pedras preciosas. As pedras verdes, que ficou chamado como pedras de esmeraldas. E em volta disso temos o Rio das Velhas, onde que uma canoa imensa com Fernão Dias e seus bandeirantes rodavam para poder explorar. Depois nisso veio a construção da Escola Romero de Carvalho, aí veio a primeira diretora, a segunda, aí a chegada dos professores, e aí nós também tivemos também o Amaro Pereira da Conceição, né, que era o filho da Petrina Bicalho da Conceição, que fundou ali a escola, né, que foi um inspetor da escola. E nisso a escola foi crescendo. Então hoje falamos um pouquinho sobre Fidalgo. Bom dia, professora. Eu fiz essa entrevista com meus pais, meus avós e meus tios, que são mais velhos e sabem mais sobre isso. A nossa história começou pelos registros no ano de 1674, quando o
Bandeirantes Fernão Dias e sua expedição vieram de canoas pelo Rio das Velhas, à procura de metais preciosos, e construíram aqui seu acampamento, que serviu de residência temporária a Fernão Dias e seu genro Borba Gato, e começaram a explorar o local. O nome original era São João do Sumidouro, originária porque a água da lagoa some em um buraco enorme no paredão de calcário. E tem também várias pinturas rupestres, e daí o nome Sumidouro é o nome quinta. Veio porque daqui saía a quinta parte do ouro de Minas. Vai. É quanto o nosso fidalgo, a origem veio de Rodrigo Castelo Branco, que era um fidalgo. Ele veio em manda da coroa portuguesa para fiscalizar o ouro e os metais preciosos da região. E encontraram aqui o Borba Gato, que é o engenheiro de Fernão Dias. E em homenagem a ele, surgiu o nome Fidalgo, que também tem a ver com filho de algo. As pessoas tinham posse, terra e condições e títulos nobres. Eduardo Henrique, tenho 9 anos, estou no 4º ano, estudo na Escola Estadual Romero Carvalho. Vou falar um pouco sobre Fidalgo. O nosso município era um povoado chamado Sumidouro. Passou a ser chamado de Fidalgo porque existia uma fazenda que tinha um cartório. E com o passar dos anos, esse cartório veio à nossa região trazendo o nome Fidalgo. Agora eu vou falar sobre a Quinta do Sumidouro. A Quinta do Sumidouro iniciou em 1675, com a chegada do bandeirante Fernão Dias, em busca de pedras preciosas. Possui monumentos tombados pelo patrimônio histórico, assim como a própria casa de Fernão Dias e a igreja Nossa Senhora do Rosário, construída pelo Aleijadinho. Oi, professora, tudo bem? Hoje eu vim falar por que aqui se chama Fidalgo. Quinta do Sumidouro e Fidalgo era um terreno só. Eles não eram um bairro, especificamente era um povoado. Aqui não se chamava Fidalgo, se chamava Sumidouro devido à lagoa de Fidalgo. Foi chamado, na verdade, assim porque existia uma fazenda chamada Fazenda do Fidalgo. Era um distrito de Lagoa Santa, que hoje em dia se encontra a Capelinha de Santana. Então, a Fazenda do Fidalgo veio em fiscalizador da coroa na época da coroa portuguesa, Minas Gerais, a mando de Portugal. Tchau. A Quinta do Sumidouro é um imóvel rural, fundado durante a bandeira de Fernão Dias, em 1674, no interior de colônia brasileira. O município se localiza no distrito de Fidalgo, município de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e suas origens na expedição Bandeirante de 1674. Fernão Dias queria ter terras férteis, onde podia construir sua casa. É assim foi surgindo a história. Professora, eu vim aqui falar um pouquinho sobre Fidalgo,
do nosso bairro. Como eu disse, eu não sei muitas coisas aqui, né? Porque eu sou novo aqui, eu não sei muitas coisas. Mas o que eu entendi foi isso. Eu entendi que antigamente Fidalgo era um arraial denominado do Sumidouro de 1923. E o bandeirante era o não dá pra saber, mas Fernão Dias Paisema. Oi, bom dia a todos. Meu nome é Paulo Marcos, morador da Fidalgo. Eu estou no 4º ano, estudo na Escola Estadual Romero de Carvalho, professora Gilmara. Então, hoje vou fazer uma entrevista com a Vanessa, moradora da Quinta do Sumidouro, e trabalha no Parque do Sumidouro. Bom dia, Vanessa, tudo bem? Hoje estou aqui para fazer uma entrevista com você para o dia letivo que será sábado. Vou te fazer algumas perguntas, tá bom? Como surgiu o bairro Fidalgo? Por que se tornou Fidalgo? Por que este nome? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a Quinta do Sumidouro. Bom dia, Paulo, tudo bem? Meu nome é Vanessa, sou moradora de Quinta do Sumidouro há 37 anos, obrigada pelo convite. Quinta do Sumidouro e Fidalgo era uma coisa só, era um terreno só. Não era um bairro, era um povoado, ou mais especificamente um arraial. Na verdade, ela não chamava Fidalgo, chamava Sumidouro devido à lagoa mesmo. Lá sempre chamou Sumidouro. Fidalgo, na verdade, foi chamado porque existia, né, uma fazenda chamada Fazenda do Fidalgo, que pertence ao distrito de Lagoa Santa. Hoje se encontra a Capelinha de Santana, algumas pessoas devem conhecer. Então, a Fazenda do Fidalgo era um fidalgo que veio, um fiscalizador da coroa, na época ainda da coroa portuguesa, comandar Minas Gerais, né, a mando de Portugal. E esse fidalgo, dono desta fazenda, existia lá também um cartório. Então, este cartório, depois do decorrer dos anos que foram passando, ele veio parar aqui na nossa região, né? Então, o cartório era do fidalgo. Então, como chamava a fazenda do fidalgo, e o cartório é dele. Quando o cartório migrou para a nossa região aqui, para o Sumidouro, veio o nome junto. Então, cartório do fidalgo. Então, o nome Fidalgo veio através desse cartório, né, que ficou aí localizado na nossa região. Sumidouro passou a ser chamado Fidalgo, né? Então, Fidalgo, que quer dizer filho de algo. Então, Fidalgo era uma pessoa de posse. Então, como eu havia dito antes, ele era um fiscalizador da coroa portuguesa. Então, de Portugal, né? Então, ele tinha posses, era um homem rico, né? E ele, naquela época, né? Ele tinha tudo na casa dele, na fazenda dele, até mesmo o próprio cartório, né? Isso para poder ele organizar toda a papelada para passar aí para a coroa portuguesa na época. Então, Fidalgo, que significa filho de algo. Então, Paulo, vou falar aqui um pouquinho de Quinta do Sumidouro. Na verdade, assim, tudo que ocorreu na região entre Quinta e Fidalgo, como era um povoado só, ocorreu tudo ao mesmo tempo. Quinta do Sumidouro, ela se iniciou, no caso, né, em 1675, com a vinda, né, de um bandeirante chamado Fernão Dias. Esse bandeirante chegou aqui na nossa região com 600 homens, a maioria, né, indígena,
a mão de obra do Fernão Dias, era indígena. E ele veio também a mando da coroa portuguesa. Então, ele era o governador das Minas Gerais, foi titulado governador das Minas Gerais. Então, ele chegou à procura de pedras preciosas aqui na nossa região. Ele achou que a nossa lagoa era uma lagoa que ele ouviu falar lá em São Paulo, chamado de Lagoa Grande de Sabarabuçu. Então, os indígenas disseram a ele que ele poderia encontrar pedras verdes nesta lagoa, que se trataria de esmeraldas. E nisso ele acaba chegando exatamente no dia 24 de junho de 1675, ou seja, chegou aqui no dia de São João. A comunidade, batizada na época Arraial do Sumidouro, quando ele chegou, foi também chamada tempos depois de São João do Sumidouro, devido ao dia de São João. Muito tempo depois, pela coroa portuguesa, denominar um pedaço de terra de 1/5, né? Um pedaço de terra para a coroa portuguesa naquela época era denominada de 1/5, então eles chamaram de quinta. E daí o nome quinta, e sumidouro por causa da lagoa, tá? Sumidouro, né? Água que some, que significa. Mas o nome da nossa lagoa mesmo, né? Não sei se vocês sabem, na pracinha da Quinta do Sumidouro tem um nome lá, que é Anhanhonhacaiúva, que significa água que some debaixo do buraco da pedra. É um nome em Tupi-Guarani. Então, tempos depois ficou chamado de Quinta do Sumidouro, tá? Então, o bandeirante Fernão Dias, né? Hoje se encontra a casa, né? Essa casa, ele não morou nessa casa, né? A casa que está lá na Quinta do Sumidouro. A casa era apenas ponto de troca. Então, ponto para descanso e trocar coisas. Naquela época, as pessoas trocavam, faziam uma espécie de barganha, né? Então, trocava alimentos, trocava ferramentas. E esta casa servia para isso. Então, todos os tropeiros que passavam por ali, eles paravam para trocar essas coisas. Muitas pessoas plantavam ou tinham objetos, utensílios e trocavam essas coisas ali. Então a casa era um ponto de pouso mesmo. Foi onde o Fernão Dias ficou durante um tempo, né? E ali, com seus 600 homens, desbravando para encontrar as tão sonhadas esmeraldas. Hoje, Quinta do Sumidouro, posso dizer para você que tem cerca de 344 anos, tá? Não vou dizer para você que seria uma das mais, né, a mais antiga de Minas, mas é um dos povoados mais antigos de Minas, né? Não sei dizer ao certo qual seria, né, a classificação, se é primeiro, segundo, terceiro, um povoado mais antigo de Minas. Mas é um povoado bem antigo, fundado por esse bandeirante, tá? Então, o bandeirante Fernão Dias chegou com essa quantidade de pessoas para ajudá-lo a desbravar e encontrar as esmeraldas. Também junto com ele veio o seu filho, José Dias, e também veio o seu outro filho, Garcia Rodrigues. Então, José Dias era um filho mestiço de Fernão Dias com uma índia, né, o José Dias, e o Garcia Rodrigues era filho dele, natural, dele com a esposa dele. E aí, eis que também junto com a bandeira de Fernão Dias veio também o seu genro, chamado Borba Gato, onde a casa hoje não tem mais, ela já foi demolida pelos donos, né, que ainda se encontra vivos aqui na Quinta do Sumidouro. Donos que eu falo do terreno, que onde ficava a casa de Borba Gato, hoje não existe mais, tá? Então vieram alguns da família de Fernão Dias e que para ajudá-lo também nessa procura. Muitas coisas aconteceram, mas aqui eu acho que não dá para mim mandar um áudio tão grande. Mas numa outra oportunidade eu posso contar para você. Tá bom, Paulo? Eu espero ter te ajudado, né, na sua pesquisa, né? E um beijo grande aí para você e para sua professora. Beleza, Vanessa. Muito obrigada pela entrevista. Fidalgo deu início com a passagem dos bandeirantes que se residiram
em Quinta do Sumidouro. No início, na verdade, o bairro se chamava Sumidouro, por causa da lagoa que na Boca da Lapa existe um buraco onde a água cai e some. Daí veio a origem do nome Sumidouro. Mas quando o bairro foi passar para distrito de Pedro Leopoldo, recebeu o nome de Fidalgo, em homenagem ao bandeirante Fidalgo, que acompanhava o bandeirante Fernão Dias. Oi, boa noite. Meu nome é Yasmin, sou estudante da escola Romero Carvalho. Sou da 4ª série e hoje iremos falar sobre um pouco de Fidalgo Quinta com a minha mãe. Boa noite. Fidalgo não se chamava Fidalgo, se chamava Sumidouro. Quando se ficou sabendo, o nome já veio Fidalgo, que quer dizer pessoas ilustres. Fidalgo foi origem de Dom Castelo Branco, que veio a mando da coroa portuguesa para fiscalizar o ouro aqui na região. Ele encontrou Borba Gato, genro de Fernão Dias, e tiveram um desentendimento, e os capangas de Borba Gato matou ele nessa expedição. E nessas expedições haviam brancos, mamelucos, índios. As casas nessa época eram feitas de adobo, pau a pique, as ruas eram de terras, não tinha energia. Eram usadas na época lamparinas, tochas, e para viajar as pessoas tinham que usar cavalo ou carroças, né, para locomover para outros locais. E tinha também as parteiras, que vinham fazer os partos, né, das mulheres. Tinha armazém, que eram só os ricos que compravam, porque os pobres não tinham condições. Mas os pobres naquela época criavam os porcos, cabritos, bois, hortas para o sustento de suas casas. Aí vieram as tradições culturais da época, que são as folias, as guardas de congos e o candombe, que no entanto meu pai, né, faz parte do candombe e das folias que tem aqui na nossa região, que são, né, heranças dos antepassados, que ele está passando hoje em dia, né, para o meu filho, que é um dos componentes da guarda, né, do candombe e da folia de reis. Então, assim, são tradições que não estão acabando, mas assim, se as pessoas, né, que são mais velhas, não colocarem as pessoas mais novas para aprender, vai morrer. Mas assim, a gente tem muita fé que não vai acabar. E Quinta do Sumidouro foi o 5º lugar a ser descoberto. Sumidouro por ser o 5º lugar e por ter na lagoa o sumidouro, que é um lugar onde que se as pessoas caírem ou qualquer objeto, né, cair, some naquele local. E lá sumia as pessoas, né? Porque eu caía lá no sumidouro, sumia. Aí ficou chamando Quinta do Sumidouro. Durante a expedição de Fernão Dias, que morou um bom tempo com seu genro Borba Gato aqui na Quinta do Sumidouro, eles ofereciam mantimentos, né, para os sertanistas que vinham em busca de minerais, né, pedras preciosas, onde mais tarde Aleijadinho construiu uma igreja que é a de Nossa Senhora do Rosário, toda esculpida em barroco, pedra sabão, estilo rococó, que foi feita a pintura do forro da capela. E nós temos também, né, a casa Fernão Dias, onde Fernão Dias morou também, né, ficou morando por um bom tempo até morrer, porque ele morreu aqui em Quinta do Sumidouro. É um pouquinho da história que a gente sabe, e é o que eu pude pesquisar também e pude passar, né,
para que tudo, assim, para que a história não morra, né? Porque nós temos que estar sempre colocando a história em dia para ela não morrer, porque as culturas são muito importantes aqui para nós aqui, né? Que as tradições, né? São muito importantes para nós aqui. Então, assim, as coisas têm que ir de gerações para não morrer. Boa noite.